Mas eu queria conversar com vocês aqui nessa manhã sobre relacionamentos. E eu queria retomar, na verdade, alguns conceitos que eu já falei aqui algumas vezes com vocês, os quais eu também fui ministrado pelos meus mentores, e que eu queria compartilhar com vocês, que creio serem importantes e às vezes muito desvalorizados na vida cristã. Aliás, ontem eu fazia uma provocação nas minhas redes falando assim, eu tenho a sensação às vezes, e eu fiz uma pergunta, por que os cristãos andam falando tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco, e eu não falando tão pouco de coisas que a Bíblia fala tanto? Nessa onda aí da polarização, enfim. Mas eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre relacionamentos que curam, sobre amizades que curam, sobre a importância dos relacionamentos na vida cristã, o poder dos relacionamentos na vida cristã. E para falar sobre isso, eu estava me lembrando de algumas coisas e lendo algumas coisas que são importantes. Relacionamentos têm impacto direto. Os relacionamentos, nossos relacionamentos, têm impacto direto na nossa vida física, emocional e espiritual. Impacto direto. Nós sabemos disso intuitivamente, que a gente sabe que quando a gente está mal nos relacionamentos, a gente acaba tendo problemas de saúde física, emocional e espiritual. Mas a ciência vai comprovando isso de uma maneira cada vez mais clara. De uma maneira cada vez mais clara. Há vários estudos apontando e ressaltando a importância dos relacionamentos na nossa saúde. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Tem um estudo feito pela Universidade da Califórnia com 10 mil executivos que eles acompanharam ao longo de 5 anos. Ao longo de 5 anos eles acompanharam a vida desses executivos. E uma das coisas, a pesquisa se dedicava a analisar 2 grupos. Dividiu em 2 grupos. Aqueles que tinham relacionamentos significativos e profundos e aqueles que não os tinham. O resultado final, depois da análise de 5 anos, foi um índice 50% menor de doenças. Um índice 50% menor, naquele grupo que tinha relacionamentos mais significativos, um índice 50% menor de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, hipertensão e um tanto de outras coisas. Também um impacto significativo na diminuição dos índices de estresse. Um outro estudo da Universidade de Brasília, do Departamento de Psicologia, mostrou a mesma coisa. Que gente com relacionamentos mais significativos tem menores índices de doenças cardiovasculares, estresse, doenças psicoemocionais e tem melhores condições de reação ao estresse. Eu estava lendo algumas coisas que publicou uma pesquisadora da Universidade Carnegie Mellon, o nome dela é Brooke Feney. Ela fez um estudo sobre esse impacto dos relacionamentos, da amizade, na nossa saúde. E olha só que interessante, ela falando. Isso tudo pode parecer intuitivo, mas a quantidade de pesquisa sobre relacionamentos não se compara à importância deles em nossas vidas. A gente fala muito menos sobre relacionamentos do que eles de fato têm importância na nossa vida. A gente dá uma importância pequena a isso. E nós precisamos falar disso. E precisamos falar disso, da importância disso na fé cristã. Ela diz, por exemplo,
que uma meta-análise com 148 estudos sobre mortalidade realizado em 2010, olha isso, gente, apontou que o risco de morte para uma pessoa que não tenha um círculo social forte é comparável ao de quem fuma 15 cigarros por dia ou toma 6 drinks diários. Esse estudo foi publicado na revista PLOS Medicine, uma revista internacional, uma revista médica internacional. Agora, cigarro e obesidade são considerados fatores de risco para a mortalidade. E as pessoas têm desenvolvido campanhas, os governos têm desenvolvido campanhas e políticas públicas para desestimular o uso do cigarro, de bebida e também com relação à atividade física por causa da obesidade, pelo impacto que eles têm na mortalidade. Mas eu fico pensando que está na hora de se ter política pública para a gente falar e estimular as pessoas a terem relacionamentos significativos, porque isso está se perdendo, e vocês estão vendo que o impacto disso é o aumento de mortalidade. Fala a Fenney: os relacionamentos influenciam ligações neurais relacionadas a comportamentos como dormir mais ou ir ao médico, mas também a ligações fisiológicas estudadas. Ela dizendo, temos uma quantidade razoável de evidências, mas não temos dados para decidir qual é a melhor intervenção, mas esse é o nosso maior desafio. Ou seja, em suma, o que ela está dizendo é: tem alguma coisa errada, as pessoas têm relacionamentos cada vez menos significativos, e isso tem um impacto nos anos de vida das pessoas. Quem tem relacionamentos piores ou quem não tem relacionamentos, seguramente vai viver menos anos de vida. Bom, pensando nisso, eu aprendi com um grande amigo, um dos meus melhores amigos, um pastor querido. O nome dele é Ed Renekiewicz. O Ed me ensinou que sua vida será tão saudável quanto saudáveis forem seus relacionamentos, e quanto saudáveis forem as pessoas com quem você se relaciona. Vou repetir. Sua vida será tão saudável quanto saudáveis forem seus relacionamentos e quanto saudáveis forem as pessoas com quem você se relaciona. Sua saúde emocional, física e espiritual está diretamente ligada à qualidade dos relacionamentos que você desenvolve. E está diretamente ligada às pessoas com quem você se relaciona. Pode prestar atenção. Gente que tem aqueles relacionamentos sanguessuga, parasitários, a pessoa fica mal. Quando ela se relaciona só com gente que está tirando, só com gente que derruba, só com gente que fala coisas negativas, a pessoa fica mal. A gente fica mal quando a gente se relaciona com gente assim. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva se relacionar com quem tem fragilidades, com quem tem vulnerabilidades, com quem está vivendo momentos difíceis. Mas eu estou dizendo com isso que nós temos que influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor que estão vivendo um momento assim. E precisamos procurar gente que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos revitalize na fé, na esperança, no amor. Porque a nossa vida será tão saudável quanto saudáveis forem os nossos relacionamentos e quanto saudáveis forem as pessoas com quem a gente se relaciona. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Abra comigo no texto de Provérbios, no capítulo 27, no versículo 17. Provérbios 27, 17. Relacionamentos têm impacto na nossa vida. Relacionamentos têm impacto na nossa saúde emocional, espiritual e física.
E o escritor aos Provérbios diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Guarda esse texto com você aí um minuto. O que eu quero dizer para vocês nessa manhã, aliás, sobre que tipo de relacionamento eu estou falando com vocês quando eu digo que esse relacionamento tem impacto na nossa vida emocional, física e espiritual. A que tipo de relacionamento eu estou me referindo? Primeiro eu vou dizer a que tipo de relacionamento eu não estou me referindo. Eu não estou me referindo, por exemplo, a um nível de relacionamento que a gente chama de confraternização, que é esse que a gente tem aqui. Que é, nós somos amigos, nós somos colegas, nós somos irmãos, nós somos parceiros, tal, mas a gente está junto aonde? A gente está junto na reunião pública, no culto, a gente está junto na célula, a gente está junto num jogo de futebol, a gente canta as mesmas músicas, a gente dá risada das mesmas piadas, a gente troca histórias, enfim. Mas isso é um nível de confraternização. Isso não necessariamente significa um relacionamento significativo. Porque não é um nível de relacionamento profundo, é um nível superficial. Assim como é superficial, por exemplo, é um segundo tipo de relacionamento que é o nível do serviço. A gente se relaciona com pessoas no nível do serviço. Quando, por exemplo, alguém está passando mal, tem uma dificuldade, nos faz um apelo, por favor, venha até o hospital fazer uma visita. Ou vamos nos organizar para doar sangue para um irmão ou para uma irmã que passou por uma cirurgia e o banco de sangue do hospital não tem. Então a gente se organiza em torno desse irmão ou dessa irmã e aí a gente doa sangue. Ou então vamos nos reunir em torno do nosso projeto da fundação com relação a irmãos ou a famílias que estão passando fome nesse momento, para a gente enviar mantimentos, para a gente enviar comida, porque eles não passem fome. É um nível de relacionamento que eu chamo de serviço. Mas concorda comigo que não é um nível de relacionamento profundo, é um nível também superficial. E quando eu estou falando de relacionamentos que têm impacto na sua saúde, na minha saúde emocional, física e espiritual, eu não estou falando também desse tipo de relacionamento. Tem um terceiro tipo que eu também não estou falando, que é o nível de influência. O nível de influência. Tem muita gente que nos influencia e que nós influenciamos. Pessoas com as quais a gente se relaciona. E às vezes a gente nem se relaciona fisicamente ou pessoalmente. Tem gente que me influencia pra caramba pelo que escreve. E às vezes eu nem conheço a pessoa. Ou mais, às vezes são pessoas que até já faleceram, mas me influenciam. Tem gente que influencia a gente porque a gente olha e admira. Assim, eu gosto do jeito que ele ou que ele trata a esposa dele. A gente até imita. Eu gosto do jeito que ela trata o marido dela. A gente imita. Eu gosto do jeito que eles são família. Eu gosto do jeito que ele fala. Eu gosto do jeito que ele se veste, que ela se veste. Entende? Gente que a gente para prestar atenção. Gente que a gente não só para prestar atenção, mas gente que a opinião ajuda a formar a nossa. Relação de influência. Mas que também não pressupõe intimidade. E quando eu estou falando de relacionamentos que têm impacto na nossa saúde física, emocional e espiritual, eu estou falando de um nível de relacionamento que é ao qual eu quero me debruçar nessa manhã com vocês, que eu chamo de amizade espiritual. Amizade espiritual. Aliança espiritual. Esse é um nível de relacionamento completamente diferente desses outros todos aqui e desses que a gente está acostumado a viver nesse mundo maluco, caótico e de relacionamentos líquidos que nós estamos vivendo. Eu estou falando de um nível de relacionamento de intimidade.
E o texto de Provérbios nos ajuda nisso, porque o texto de Provérbios diz: assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Ele está falando de relacionamento. Aliás, ele está usando uma palavra extremamente simbólica, mas que tem sido desvalorizada nos dias de hoje, que é a palavra companheiro. A amizade espiritual fala de companheiros, fala de relação entre companheiros, fala de companheirismo. Mais desavisado, se você estiver aí meio desavisado, você vai falar: mas companheiro, o que tem de especial nessa palavra? Essa palavra é especialíssima. Essa palavra traz um conceito de relacionamento nela. Porque na etimologia da palavra companheiro, o significado dessa palavra é companheiro, aquele que partilha junto o pão, aquele que divide a mesa, aquele que divide o pão. Isso na nossa cultura ocidental, talvez não tenha, ou brasileira, talvez não tenha tanto impacto assim, até porque a gente vive convidando todo mundo, qualquer coisa. Escuta, vamos almoçar em casa? Me lembro, nunca me esqueço, uma vez que eu encontrei eu tive um encontro com um grupo de alemães, e aí um deles estava falando: nossa, esse país de vocês é incrível, né? Eu falei: tal. Nossa, esse país é incrível mesmo. Eu falei: o que é a coisa que mais te chamou a atenção? Ele falou: mais me chamou a atenção que, assim, eu encontrei pelo menos 2 ou 3 pessoas que nem me conheciam direito. Quando me encontraram, falaram: não, escuta, vamos comer um negócio lá em casa. Nós somos desse jeito. Vamos lá, vamos comer um negócio aí, vamos. A gente é assim. Mas na cultura oriental, hebraica, onde foi escrito o texto bíblico, companheiro é algo muito especial. Porque nesta cultura, quando você convida alguém para partilhar a sua mesa, significa que você está convidando alguém em quem você confia muito. Você está convidando alguém para a sua intimidade, porque você já também partilha da intimidade do outro. É simples, é só você olhar para a Escritura. A Escritura fala de 2 lugares sagrados na casa. A Escritura fala do leito sem mácula e da mesa. Da mesa. A mesa é lugar sagrado. O lugar onde os companheiros estão é lugar sagrado, porque é o lugar sagrado da intimidade, é o lugar sagrado daquilo que eu tenho de mais privado, de mais íntimo, de mais meu. É aquele lugar onde, é aquela relação onde eu convido alguém em quem eu confio. É aquele lugar onde eu confio a alguém as coisas mais preciosas e profundas da minha vida para partilhar com ele. Aliás, parênteses aqui. Cuidado, tá, gente? Quando você pisa nesse solo sagrado da intimidade do outro. Cuidado. Nós somos uma igreja que valoriza muito a vida comunitária, a vida em comunidade, os grupos, as células. E ali tem partilha de informações, de histórias, de crises, de tragédias, de segredos. Cuidado quando você pisa nesse lugar sagrado. Cuidado. Tem gente que pisa nesse lugar sagrado e chuta. Tanta gente decepcionada porque perdeu a confiança ao colocar algo que era muito pessoal para alguém, e esse alguém colocou na gazeta do Tatuapé. E o outro lado é: não entre, não pise nesse solo sagrado sem ser convidado. Não pise nesse solo sagrado sem ser convidado. Tem coisa mais desagradável do que as pessoas ficarem invadindo sua privacidade. Assim, desculpa, eu não quero partilhar isso com você. Me respeite. Eu não quero. Você tem que partilhar, você tem que... O Espírito de Deus me convence com quem eu devo partilhar isso. Fecha parênteses.
Mas eu estou falando com vocês sobre amizades espirituais, sobre um nível de relacionamento intenso, profundo, pactuado, aliançado, de alguém com quem a gente partilha o que há de mais íntimo da nossa vida. Agora, não vou ficar aqui só na conceituação do que é relacionamento, de que tipo de relacionamento tem impacto ou não tem impacto. Queria avançar com vocês numa outra direção. Queria avançar com vocês, provocando vocês, com a primeira pergunta da manhã. Você tem amigos espirituais? Você tem. Você tem. Você tem. Vocês têm amigos espirituais? Tem muita gente olhando para mim com cara de ué. Como assim? Que é isso? Se você não sabe exatamente ao que estou me referindo, eu vou dar 3 dicas para vocês nessa manhã. 3 dicas. Para você descobrir se você tem ou não amigos espirituais. E se você descobrir que você não tem, para você passar a exercitar para ter. A primeira dica é a seguinte: se você tem amigos espirituais, se você tem um amigo, uma amiga espiritual, você tem alguém com quem você partilha as suas decisões. Você tem gente para partilhar as decisões. Tem um princípio muito rico no texto bíblico, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Tem uma passagem muito interessante que pode ilustrar o que eu quero dizer para vocês sobre partilha de decisões. Atos 13 diz o seguinte, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Gente, o que está acontecendo aqui? A igreja, a primeira igreja, está reunida e eles têm que tomar uma decisão. Eles têm que tomar uma decisão sobre o envio de missionários para um novo campo missionário. E o que me chama a atenção é que essa decisão é tomada de que forma? Essa é uma decisão que é tomada num grupo de amigos espirituais. Um grupo pequeno de gente próxima. Onde ninguém ali ousou falar, vai fulano, vai esse, vai aquele, vai não sei o que mais. Onde ninguém falou, eu acho que é você, tem que ser. Não, escuta, peraí, vamos sentar juntos. Vamos tomar essa decisão. Vamos jejuar juntos, vamos orar juntos e vamos tomar essa decisão. Essa é uma prática de fé que tem sido abandonada ou desvalorizada ao longo dos anos na igreja chamada cristã. Esse princípio da partilha de decisões, esse princípio do mentoreamento, esse princípio do aconselhamento. Hoje em dia, como é que funciona? Não é assim, eu vou tomar uma decisão e gostaria de partilhá-la com você. A maior parte das decisões, quando as pessoas vêm falar com a gente, elas já tomaram. Elas já tomaram, ou não? Elas já tomaram. E aí é o seguinte, se você concorda, não, você tem razão. Que homem de Deus. Que visão. Agora, se você pondera, se você discorda, se você fala, não, pera só um minutinho, vamos avaliar. Está amarrado, hein? Pouca fé. Por quê? Porque, na verdade, o que as pessoas querem, elas não querem partilhar uma decisão. O que elas querem é a legitimação para uma decisão que elas já tomaram.
Sim ou não? Estou exagerando? Vocês sabem do que eu estou falando. Agora, quando eu falo de amizades espirituais, eu estou falando de um tipo de relacionamento, de um nível de relação, onde, antes da gente tomar a decisão, a gente divide com o nosso amigo. Escuta, preciso tomar uma decisão. Nem sei por onde começar a pensar, mas eu quero partilhar com você. E aí, esse outro que está ouvindo isso, ganha uma baita de uma responsabilidade, porque ele percebe que ele está envolvido na decisão. E quando a gente está envolvido na decisão, significa, e se a gente é amigo espiritual, significa que a gente está disposto a partilhar bônus e ônus. Eu estou falando de um tipo de relacionamento que é mais ou menos o seguinte. Então vamos partilhar a decisão? Vamos. Escuta, é o seguinte, eu recebi um convite para... Eu tive lá 3 semanas, para Roraima. Eu vou para Roraima. Vou ser transferido para Boa Vista. Minha empresa vai transferir. Ei, escuta, mas peraí, nós estamos aqui no mesmo grupo, estamos aqui na mesma célula, estamos aqui no mesmo ministério, estamos trabalhando juntos, nossos filhos estão crescendo juntos, a gente é amigo, os meninos são amigos, a gente está desenvolvendo um monte de coisa, nós temos sonhos em comum e tal. Então, mas deixa eu te falar, o convite é irrecusável. Eu vou ganhar o dobro do que eu estou ganhando. Eu vou ter outras possibilidades com a minha família. E você sabe, aqui o negócio está no limite, está difícil, está complicado. O que você acha que eu devo fazer? Eu acho que você não deve ir. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Se eu não for e a conta não fechar no final do mês, você me ajuda? Não, peraí, que negócio é esse? Bom, então isso não é partilha de decisão, isso é palpite. Isso não é amizade espiritual, isso é palpite. Porque quando a gente fala de amizade espiritual, nós estamos falando o seguinte: nós estamos falando de uma relação onde a gente é maduro, intenso, profundo e aliançado o suficiente para dizer o seguinte: irmão, fica. É o melhor para você, é o melhor para sua família, é o melhor para os seus filhos, é o melhor para o seu futuro. E vou dizer uma coisa para você: se a conta não fechar no final do mês, eu não tenho muito não tenho nem sobra, mas deixa eu te falar, do pouco que eu tenho, desse pouco eu vou partilhar com você. Aí a gente está falando de amizade espiritual. E deixa eu falar uma coisa para vocês, por experiência própria, não há nada mais especial nessa vida do que a gente ter amigos espirituais com quem a gente conta. Não há nada mais especial. Não há maneira mais especial de Deus se manifestar na nossa vida do que através de amigos espirituais. Segunda dica: se você tem amigos espirituais, você tem gente com quem você partilha seus sentimentos. Você tem gente com quem você partilha suas emoções. Que relacionamento é esse de que nós estamos falando? É aquele descrito em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Quando a gente tem amigos espirituais, a gente tem gente que chora com a gente quando a gente está chorando. Mas mais do que isso, a gente tem gente que se alegra com a gente quando a gente está alegre. Porque eu vou falar para vocês um negócio, e eu acho que vocês vão concordar comigo. A sensação que eu tenho, talvez seja eu, mas é que quando a gente está mal, encontrar gente para chorar com a gente, não falta gente para chorar. Agora, quando a gente está feliz, celebrando uma grande vitória, eita,
Como é difícil encontrar alguém que se alegre conosco. Estou errado? Como é difícil. Vou dar exemplo. Compra um carro novo. Gente, o que tem de zoião? Tá podendo, hein? Isso aí, honesto é que não é. Seja promovida no emprego. Aí tem, hein? Chegou aqui outro dia. Já promovida? Aí tem. Muda de casa para você ver. Eu tenho situações de um amigo, estava me contando outro dia. Ele falou: rapaz, eu tive uma decepção tão grande. E ele é um querido, despojadão, tal. Ele estava muito feliz, porque ele tinha mudado para uma casa nova. Cara, e foi um sufoco. Aquela espera de anos. Cara, pagamento do financiamento ali, justinho, tal. Finalmente a casa saiu, finalmente ele foi, mudou. Aí chamou a família, fez um churrasco. Vocês já estão rindo antes de eu terminar, né? Todo mundo passou por essa na vida. Chamou a família, chamou alguns amigos, umas poucas pessoas, feliz da vida para celebrar o que Deus tinha dado para ele, fruto do trabalho, do esforço, do sacrifício dele, que todos nós aqui temos e gostamos de celebrar. Gente, ele falou que quase que não termina um churrasco. Ele falou para mim assim: cara, tinha tanto zoião que eu fiquei até com medo. Ele falou: se eu acreditasse naquele negócio de olho gordo, eu estava perdido. Eu falei: não acredito em nada. As pessoas mal-humoradas, as pessoas criticando. Chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Quando eu falo de amizade espiritual, estou falando de um nível de relacionamento onde a gente tem liberdade para partilhar os sentimentos da gente. Tem coisa mais especial do que a gente ter um ombro para a gente poder chorar na hora que a gente está triste. Uma pessoa que a gente pode ser quem a gente é, do jeito que a gente é, sabe? Que às vezes de vez em quando não podemos gritar, chorar, sabe? Esborrachar. E não tem nada que a gente faça para que aquela pessoa se escandalize com a gente, porque ela simplesmente nos ama do jeito que a gente é. Onde a gente pode expressar sentimentos, emoções, a gente pode ser o que é. Quando eu falo de amizade espiritual, estou falando de um nível de relacionamento, estou lembrando agora dessa coisa, eu já contei isso, não me lembro se aqui, acho que aqui sim também. Essa coisa de como é difícil partilhar alegria, né? E eu me lembro de um momento muito especial da minha vida com o meu pai. Foi o dia em que eu passei no vestibular, na faculdade de medicina. Eu me lembro que naquele dia, eu estava muito tenso, muito nervoso, tal. Vocês sabem, vestibular, essa coisa injusta, pressão absurda sobre os adolescentes. Um exame que de conhecimento não mede nada, o que mede é decoreba, mas é um funil. E é incrível, né? Que nem, assim, parece que a sociedade não se move, não questiona, a coisa vai se consolidando. E aí você vê gente vocacionada para determinada área que acaba não fazendo, porque não tem a capacidade, ou a paciência, ou a calma da decoreba, e você tem outros que só fizeram isso, só tinham essa capacidade, e às vezes até para agradar um pai ou a mãe. Eu tive colegas na faculdade de medicina, eu tive um colega na faculdade de medicina que o dia que terminou, que a gente se formou, que era o dia mais feliz da gente, depois de 6 anos, aquela loucura, ele pegou o diploma e falou assim: a partir de hoje eu entrego para o meu pai. Vou entregar para o meu pai. Como assim? Não vai fazer? Não vou exercer. Vou entregar para o meu pai e vou tocar a vida, vou tocar os negócios da família. Ocupou o espaço de alguém que podia estar lá. Enfim, essa não é a conversa. Mas aí, naquele dia do exame, aí eu fui, tal. Estava tenso, eu sabia que era o dia da lista e tal.
umas tinha dado, até aquele momento eu tinha olhado 2 resultados, não eram bons. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer e tal? Eu tenho que ver. Mas eu era menor de idade ainda, não tinha carteira de motorista, o lugar só dava para chegar de carro e tal. Eu falei, pai, então você vai comigo. Não, eu vou. Aí nós fomos lá e chegamos na porta, lá de onde estavam os resultados. Tal. Eu falei, pai, faz o seguinte, eu vou lá dar uma olhada no resultado, você espera aqui no carro. Você conhece pai, né, gente? Não, melhor, vou melhorar a pergunta. Vocês conhecem o meu pai? Ah, tá, tudo bem. O bicho estava mais ansioso que eu, mas não querendo mostrar. E aí, eu entrei, ele parou o carro, eu entrei e tal, fui lá, olhei. Aí olhei e tal, não sei o que, naquele salão enorme, cheio de estudantes, cheio de gente, não sei o que. Aí peguei, vi as listas ali, aí vi lá os vários cursos, tal, e daqui a pouco curso de medicina. Eu falei, dá licença, sai da frente, deixa eu olhar. Aí fui olhando a lista, daqui a pouco, eu vi meu nome. A hora que eu vi o meu nome, gente, mas uma alegria. Sabe aquela sensação boa que todo mundo aqui já passou em algum momento da vida, de conquistar algo, do mesmo jeito que a gente passa por frustrações, a gente também passa por conquista. De conquistar algo que era muito desejado, muito especial. Meu nome estava lá, eu tinha passado, e eu olhei na parede assim o meu nome, eu falei, meu Deus, e agora? Me virei. Quando eu me virei, dei 2 passos, quem estava já no meio do salão vindo na minha direção? Gente, eu vou falar, a gente se olhou por 10 segundos, que foi o tempo que deu. Mas eu vou falar um negócio para vocês, no momento que a gente se olhou, o meu pai entendeu tudo, porque a alegria estava estampada no meu rosto. E aí ele veio na minha direção e eu fui na direção dele. Gente, eu já estava maior que ele. Gente, eu abracei o meu velho num monte daquela estudantada toda e tirei ele do chão e tal. Eu vou falar uma coisa para você. Foi a primeira vez na minha vida em que eu senti que a minha alegria explodia no peito. Não era do meu pai só, mas do meu amigo. Ele partilhava comigo como pouquíssimas pessoas nessa vida podiam partilhar uma alegria. E a gente se abraçou e festejou e se alegrou. Quando eu estou falando para vocês de amizade espiritual, gente, de relacionamentos que têm impacto na saúde física, emocional, espiritual da gente, é desse nível de relacionamento que eu estou falando, de um nível de relacionamento onde a alegria da gente explode no peito do outro. E quando a alegria do outro invade a gente, porque a gente partilha. E o inverso também é verdadeiro, porque não tem nada mais especial do que muitas vezes as nossas lágrimas correrem nos olhos do outro, do nosso amigo, da nossa amiga, solidário, presente, junto na nossa dor. E é sempre bom lembrar vocês que não tem nada mais especial nessa vida e na vida cristã do que a gente viver a experiência da amizade espiritual. Da amizade espiritual. Num mundo onde cresce o isolamento, onde cresce o materialismo, onde cresce o egoísmo, onde cresce a agressividade nas redes, onde crescem os índices de suicídio. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, uma pessoa se suicidou no país. Uma pessoa se suicida no Brasil a cada 45 minutos. E sabe por que as pessoas se suicidam? Porque elas não encontram saída, perspectiva. Porque elas não têm ninguém perto, na sua rede de relacionamentos, que possa dizer, ei, escuta, calma, o que você está passando vai passar. Eu já passei, isso acontece, tem jeito sim, tem saída, tem um caminho. E no nosso caso, tem esperança sim, porque eu sou filho da esperança. Tem Jesus. Tem jeito, calma.
Segunda principal causa de morte evitável entre jovens no mundo todo: suicídio. Só perde para a violência urbana, somada às mortes por acidente automobilístico. Gente, que mundo é esse que a gente está vivendo? Nós precisamos, você precisa, eu preciso. Nós não só precisamos ter amigos espirituais, como nós precisamos ser amigos espirituais. Nós precisamos fazer parte da rede de proteção das pessoas, de amparo, de suporte. E ao dizer isso também, eu quero dizer para você, não fique lançando expectativas equivocadas sobre as pessoas que são suas amigas. Porque tem gente também que é aquele tipo sanguessuga, né? Tudo na culpa dele, tudo na vida dele é culpa do que o outro não fez por ele. Ei, calma, às vezes a pessoa não te ligou, não é porque ela te despreza, ela só não te ligou porque não teve tempo. Ou porque ela também teve um outro problema, ou porque ela também estava distraída. Calma, não é porque você não é importante. E se você é importante, se você julga aquela pessoa importante, liga para ela. Não, vou esperar. Não me liga, também não ligo. Não fala comigo, eu também não falo. Não olha para mim, também não olho. Para! Vamos fechar. Passei aqui já. Era para terminar. Vamos fechar. Terceira e última dica. Se você tem amigos espirituais, você tem gente com quem você partilha, não me abandonem. Decisões. Tem alguém junto comigo? Você tem gente com quem você partilha sentimentos, emoções. E por último, você tem gente com quem você partilha confissões. 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 O último texto a ser lido com vocês aqui nessa manhã. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Gente, tem um princípio riquíssimo aqui. Olha a Bíblia anunciando, séculos e séculos atrás, aquilo que a ciência comprova hoje. Dizendo o seguinte, olha, tenham relações tão significativas a ponto de vocês terem intimidade suficiente para confessar seus erros com alguém. Ter alguém que é amparo, é suporte. Façam isso, a Bíblia está dizendo, para que vocês sejam o quê? Curados. Gente, tem um princípio riquíssimo aqui. Olha só que interessante. Quando a gente peca, quando a gente erra, a gente ora e confessa a Deus para a gente ser perdoado. Mas a gente se confessa e partilha com os nossos amigos espirituais para a gente ser curado. Curado. Está fraco. Está adoecido. Está difícil. Cadê seus amigos? Cadê suas amigas? Cadê? Mas eu sou líder de célula, supervisor, superintendente, sou pastor, sou missionário, sou líder, sou isso, sou aqui, sou. Não foi essa a pergunta que eu fiz. Não, mas eu estou te falando, eu tenho relacionamento com muitas pessoas. Não foi isso que eu te falei. O que eu te falei foi, está doendo. O que eu te falei foi, está machucando. O que eu te falei foi, está pesado. Está pesado. Eu tenho um conselho para você, está pesado. Lembra de Paulo aos Gálatas? Levem as cargas uns
dos outros. Tudo bem que tem uma galera aí que agora a moda é levem os cargos uns dos outros. Levem as cargas uns dos outros. Que carga, querido? Que carga é essa? Sabe que carga? A carga da culpa. A carga da solidão. A carga da tristeza. A carga dos erros. A carga um tanto de vezes da acusação. A carga de se sentir injustiçado. Ou a carga da culpa por um erro cometido que você mesmo não se perdoa. Ter amigo espiritual é ter aquele cara que quando você tomou uma decisão errada, fez uma coisa errada que você não conta para ninguém, tem vergonha de contar para qualquer pessoa. Putz. Aí você vai lá no seu amigo, na sua amiga e fala: cara, você não vai acreditar o que eu fiz. Fala: putz, lá vem. O que foi? Você não sabe. Falsifiquei uma assinatura. Oi? Falsifiquei uma assinatura. Peguei aquilo que não era meu. Tem dois tipos de pessoas. Tem o religioso. Arrepende-te diante do Senhor nesse momento. Pecador. Aí você é fariseu. Mas tem um amigo espiritual, discípulo de Jesus, discípula de Jesus, que olha para você e fala: sério? E por que você está me contando isso? Eu estou te contando, sabe por quê? Porque eu não aguento mais carregar o peso da culpa disso. Porque eu estou profundamente arrependido, mas eu mesmo não me perdoo, e eu estou carregando essa carga. Sério? Eu vou carregar com você. Mas você não sabe como é carregar. Eu vou. Sabe por quê? Eu não fiz isso ainda, mas eu vou falar: eu não sou nada diferente de você. Porque mesmo não fazendo, um dia isso passou pela minha cabeça e pelo meu coração. E eu sou suficientemente corajoso diante de Deus e diante de você para dizer quem eu sou, de que matéria eu sou feito. Deus me conhece. Que carga? A carga da culpa, querido. A carga da falta de perdão, a carga da amargura, a carga da angústia. Levem as cargas uns dos outros. Mas confessem os pecados uns aos outros, para que para Deus a gente pede perdão e ora, e para os irmãos, para os amigos espirituais a gente confessa. E aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Deus cura, Deus sara, Deus age, Deus traz a vida à tona. Onde havia a morte, a vida renasce. Onde havia o mais profundo pecado, mais sujo pecado, superabunda a graça. Oh, coisa boa que é o amor de Deus. Eu vou encerrar com vocês pedindo a Deus um milagre, porque isso é milagre, tá, gente? De nos presentear com a dádiva de amigos e de amigas espirituais. Gente com quem a gente possa dividir nossas decisões, gente com quem a gente possa dividir os nossos sentimentos e gente com quem a gente possa de fato se confessar e vomitar as coisas e tirar a máscara para que a pessoa veja quem a gente é, e mesmo vendo quem a gente é, seguir nos amando. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente vê aquela pessoa sem máscara, a gente ter humildade diante de Deus e se ajoelhar diante dele. Fala: Deus, obrigado. Obrigado por essa dádiva da intimidade que o Senhor nos dá. Me ajuda a ser instrumento de cura na vida dele ou na vida dela. Amém? Amém. Quando a gente chegar nisso, nesse nível de relação, posso dizer para vocês,
Não tem nada mais especial, precioso nessa vida. Não tem. Posso dizer para vocês? Ninguém vai segurar essa comunidade. Ninguém segura mais a gente. Porque as pessoas vão olhar e falar assim: o quê? O que é isso? Eu quero para mim. Eu quero para mim. Você quer para você? Quem quer? Fica de pé.